pessoal, e hoje, nesse vídeo, nós vamos ter a oportunidade de falar de um fator que, assim, a gente tem que trabalhar totalmente, são os fatores sociais. Os fatores sociais, sejam eles pessoais e sejam eles organizacionais, eles afetam as crenças e os nossos valores, tá certo? Essas crenças e valores, elas afetam os costumes e a cultura de onde a gente está inserido. Ou, se a gente está em uma empresa, a cultura dessa organização, tá certo? Então, esses fatores sociais, a gente consegue entender isso, tá certo? Então, quando a gente entende quais são as crenças, quais são os valores, quais são os costumes, qual é a cultura, a gente se pergunta alguns processos. Por exemplo, como está o crescimento populacional? Então, a gente tem que entender isso. Por quê? Porque isso afeta como eu consumo, como eu não consumo. Tá certo? Como está esse crescimento da população? E a média de idade do meu público. Tá certo? Então, eu tenho que entender onde está inserido. Essa cultura influencia a decisão de compra. Então, por exemplo, está aumentando a quantidade de pessoas solteiras que moram sós. Isso afeta o consumo? O que é que você acha? Claro que afeta. Afeta as tomadas de decisão? Claro que afeta. Então, isso a gente tem que entender de perto. O crescimento dos hábitos de compra, tá? Os crescimentos dos hábitos de compra. Então, se você quer abrir um negócio, se você tem uma organização, atua nessa organização e não entende esse meio, que impacto isso vai trazer na sua carreira, no seu negócio e na organização que atua? Você não pode ficar alheio a isso. O gestor, o líder, tá certo? E o empreendedor, ele tem que estar totalmente ligado aos fatores sociais.